Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios, seja bem-vindo. A cada ano, cientistas, pesquisadores, arqueólogos e pessoas comuns fazem descobertas incríveis, ajudando-nos a entender melhor o mundo ao nosso redor. Com o passar dos anos, essas descobertas nos ajudam a avançar nosso conhecimento. O mundo é muito vasto e diverso, e com tantas pessoas e ambientes diferentes, não é de admirar que nosso mundo seja cheio de mistérios. Embora os pesquisadores tenham feito um ótimo trabalho ao desvendar alguns desses mistérios, muitos deles permanecem sem solução. Hoje, vamos dar uma olhada neste local que foi encontrado escondida na Rússia. Ao sul da Sibéria, na Rússia, foram descobertas algumas ruínas que parecem impossíveis. Gornaya Shoria foi construída com enormes blocos de pedra com superfícies planas, ângulos retos e cantos agudos, como se máquinas tivessem sido usadas para esculpir. As rochas de granito que compõem as ruínas de Gornaya Shoria são empilhadas de forma ciclópica, com paredes que ultrapassam os 40 metros de altura e se estendem até 200 metros na área montanhosa. Sua localização na parte mais remota da Rússia os tornou um enigma para a arqueologia e a ciência. Quem os fez e por quê? A arquitetura utilizada para sua construção se assemelha à de outros megálitos importantes, como Pumapunku, Teotihuacan ou Tiahuanaco. Muitos especialistas acreditam que sua construção não poderia ter sido realizada por uma antiga civilização humana, sob nenhuma circunstância. Alguns teóricos sugerem que são evidências da existência de gigantes que habitaram o mundo em um passado remoto. E a resposta pode ser encontrada sob o deserto da Sibéria. O Monte Shoria, por sua tradução em espanhol, é formado por enormes blocos de granito com superfícies planas e lisas, ângulos retos e cantos agudos. Aparentemente, eles foram empilhados seguindo uma lógica incrível. Não é a primeira vez que megálitos incríveis são encontrados na Rússia. O Stonehenge russo, o Arcaim, ou a formação Mampupuner, são apenas dois exemplos deles. No entanto, nenhum se compara ao Gornaya Shoria. A descoberta foi possível graças ao arqueólogo John Jensen e ao ufólogo russo Valery Uvarov. O arqueólogo garantiu que não havia medidas exatas da estrutura, mas pela escala representada pelas figuras humanas, os megálitos são muito maiores do que os conhecidos no mundo. Assegurou que alguns podem pesar entre 4.000 toneladas, mas como não existem estudos na área, as afirmações são apenas parte das suas observações. Por outro lado, para Uvarov, o monólito de Baalbek, considerado uma das maiores estruturas de pedra única usadas no passado, é pequeno em comparação com o Gornaya Shoria. A descoberta gerou muita polêmica na mídia local. Alguns garantem que é a evidência de uma antiga civilização avançada, capaz de realizar proezas únicas, difíceis de replicar até hoje. Os céticos acreditam que é preciso manter a calma e tomar cuidado com esse suposto achado, enquanto os teóricos dizem que o formato das pedras é mais do que convincente. É claro que não se parecem com formações naturais, mas a comunidade científica nos exorta a sermos mais cautelosos e a investigarmos mais. Esta não é a primeira vez que foram encontradas ruínas que sugerem que uma civilização desconhecida existiu no passado. Em 1987, sob as águas do Japão, foi encontrado o monumento Yonaguni, que foi considerado a evidência mais convincente de uma civilização perdida. Mas, como em Gornaya Shoria, parece que a comunidade científica não quer que essas descobertas venham à tona, nem que descobramos suas origens. No momento, os magníficos megálitos estão localizados em uma área que não é propensa a terremotos ou inundações, portanto, descarta-se que seja uma formação natural. Se for esse o caso, quem o construiu? Um lugar que parece ter sido habitado por répteis gigantes o chamou a atenção de centenas de espectadores. Fontainebleau é uma cidade que fica a sudeste do centro de Paris, na França. Em 1981 foi declarado Patrimônio Cultural pela Unesco.
Um dos lugares que mais chamou a atenção é um grande palácio localizado na floresta desta cidade. Neste sítio controverso podem ser encontrados os vestígios de uma vida muito mais antiga do que o nosso mundo atual. Essa floresta é evidência de que criaturas gigantes existiam antes do dilúvio. Muitas pessoas se referem a este lugar como um presente dos deuses. Embora neste local exista um palácio real muito famoso pela sua beleza, toda a floresta como tal oferece uma vista excepcional. A floresta sozinha tem pelo menos 50.000 hectares de área florestal. Alguns pesquisadores concluíram que antes no mundo existiam criaturas gigantes, talvez Fontainebleau seja a prova desses fatos. As teorias indicam que as estátuas encontradas neste local são seres que viveram antes do grande dilúvio ocorrido no início da história da humanidade. Quando o planeta foi coberto pelas águas do dilúvio, o sal do lodo e outros compostos químicos terrestres acabaram afogando todas as criaturas. Será certo? Ou é apenas uma história para os fãs? Na verdade, para muitas pessoas isso faz sentido. Neste local podem encontrar algumas estátuas que parecem não ter sido feitas por ninguém. No entanto, a possibilidade de alguém esculpir as grandes rochas dessa maneira também foi levada em consideração. Mas, esta hipótese leva-nos a outra grande incógnita: se alguém se deu a tarefa de fazer esta talha perfeita, por que é que nenhuma das estátuas tem vestígios de ferramentas usadas? Além disso, existem muitas dúvidas sobre a capacidade das pessoas da época para realizar esse tipo de trabalho. Por outro lado, estudos revelaram que essas pedras gigantes possuem apenas marcas de violentas correntes de água. Essa é a principal característica, que nos leva a concluir que os gigantes já existiam muito antes do dilúvio. Essa teoria em particular é bem conhecida em todo o mundo e não é a primeira vez que se ouve falar dela. Lendas antigas sempre mencionaram que criaturas gigantes com características reptilianas podem ter existido no passado. Mas se isso realmente aconteceu, onde eles estão agora? A história segundo a Bíblia conta que o mundo estava cheio de muita violência, e a inclinação dos homens era má o tempo todo. Então Deus decidiu acabar com aquele mal. Como fiz? Através do dilúvio ele varreu todas as pessoas mais da terra, elas pereceram quando a terra foi coberta com água. Acredita-se que a partir desse evento horrível, os gigantes ficaram petrificados, devido à grande pressão da água. Tempo antes desta terrível inundação, as pessoas viviam em tempos terríveis. A Bíblia até menciona que os anjos do céu brincaram com as leis do DNA. Como resultado de suas ações com mulheres normais, essas criaturas aterrorizantes de um tamanho nunca visto antes surgiram. É possível que até as árvores fossem tão grandes naquela época. Mas, por ordem divina, tiveram que cortá-los e acabar limpando a terra de todo o mal que havia na humanidade. Ao longo do tempo, ouvimos várias teorias sobre esses gigantes da floresta de Fontainebleau, mas será que elas concordam com o que a Bíblia diz? Na verdade, a hipótese do grande dilúvio é a mais ouvida. Mesmo lendas antigas dizem que essas gigantescas estruturas de pedra são o resultado da vida que os anjos levaram na terra. Por isso é que poderiam ter